Então, Vamos lá? Então vamos lá, né? É isso aí. Nosso primeiro episódio. Oi, pessoal, vou me apresentar. Eu sou o Saulo, trabalho com fotografia e vídeo e hoje eu estou como host no podcast do meu amigo pastor Jonathan Bezerra. E aí, meu amigão, como é que você tá? Se apresenta aí. Chega mais perto aqui. É isso aí, Saulo. Boa noite. Pessoal, eu sou o pastor Jonathan Bezerra, né? Conhecido como Jonathan, mas estamos aqui em um início de um podcast, né? Algo novo, Saulo. Projeto, né? Projeto diferente. Novo, projeto desafiador. A gente que trabalha com igreja já há algum tempo, mas esse trabalho é novo. Então, me apresentando, eu sou o Jonathan, né, conhecido como pastor Jonathan Bezerra. Estamos aqui num podcast com o Saulo, nosso amigo. É isso aí. E aqui nós vamos perguntar tudo, né? Vou perguntar para ele até se o Palmeiras tem Mundial. Já começou porque nós... É que nos bastidores, eu sou corintiano, né? Mas só que nós somos torcedores do Vila também, entendeu? É verdade. Então, comungamos da mesma fé, do mesmo time regional, só não do mesmo time nacional. Mas tá bom, é isso aí, faz parte. É alegria tá falando com você, meu amigo, tá recebendo você aqui pra gente estar trocando essa ideia, batendo esse papo. É algo diferente, né? Até pra mim, eu acho que esse é o meu primeiro podcast que eu estou apresentando, então... Então, tudo tem sua primeira vez, isso é muito legal. E eu lembro até hoje, a primeira vez quando eu te vi, quando eu te conheci lá em Santo Antônio, para quem não sabe, eu moro em Santo Antônio de Goiás, a cidade fica a 40 minutos daqui do estúdio, e o pastor Jonathan hoje mora em Caldazinha de Goiás. Caldazinha de Goiás. E aí eu conheci o Jonathan na rua, na época ele estava com a perna quebrada num acidente, parece. O que aconteceu ali mesmo? É verdade. Assim, como o Saulo disse, a gente se conheceu nesse período. E naquele período, Saulo, eu estava acidentado. Eu sofri um acidente de motocicleta no ano de 2010. No ano de 2010, sofri um acidente voltando do trabalho para casa. E foi um período assim de bastante aprendizado, né? Um período de bastante aprendizado na minha vida, porque através desse acidente a gente Ali você já era pastor, já era crente, alguma coisa? Não. Nesse período eu era obreiro, já era obreiro da igreja, né? Mas eu era recém-casado. Ainda não era pastor, era recém-casado e sofri esse acidente, que foi um período de muito aprendizado para mim, né? Então, assim, hoje, atualmente, como você disse, eu moro em Caldazinha, mas a gente já se conhece há longos anos. Né? E o que você faz hoje em Caldazinha? Hoje eu estou pastoreando. É. Hoje eu estou lá pastoreando. É uma igreja do campo Catedral da Vitória, uma igreja assembleiana. Né? Eu sou pastor assembleiano ordenado pela Convenção de Madureira, Convenção Legal. Nacional de Madureira. Nosso líder nacional, o bispo Samuel Ferreira, e o nosso líder aqui regional, o bispo Oídes, e o meu pastor presidente, o pastor Ramos Mendonça, né? Inclusive, a gente vai, no final, aí, tendo a oportunidade, eu quero fazer alguns agradecimentos, mas hoje, atualmente, eu estou lá como pastor dirigente há 7 anos e 4 meses. 7 anos e 4 meses. 7 anos e 4 meses. Pai de quantos filhos? 500? Ainda não, né? Há uma ordem bíblica, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Porém, não é só para um fazer isso, essa é para todos nós. Então eu estou no caminho certo. Já está com quantos? 2. 2 meninas, olha que benção. Maria Flor e Maria Luísa. Maria Flor e Maria Luísa. E qual que é um desse aqui que está aqui com a gente hoje? O que está aqui é o Jonathan Edward. É o herdeiro de tudo. Esse é o herdeiro, é o caçula. Eu sou pai de 3 filhos. Eu sou pai de uma filha que vai completar agora em junho 18 anos, né? A Ágata Tereza, ela tem 17 anos. Tem uma filha do meio que está com 15, Cibele Cristina. E o Jonathan Edward, que é o meu caçula. Esse foi gerado bem nesse período que você falou do acidente de moto. Foi bem nesse período de 2010, ele nasceu em 2011, né? Então, assim, em 2010 eu quebrei a perna e eu fiquei 1 ano e 8 meses
operado. Caramba. Com aquela estrutura que a medicina usa na perna ali de fixadores, de arte. Eu fiquei 1 ano e 8 meses com aquele ferro. E foi um período muito didático. A gente tendo a oportunidade, a gente vai entrar nessas questões aí das dificuldades, né, que a gente já passou, mas entrando nisso eu quero falar um pouco porque foi um período de muito aprendizado. Nessa época aí, quando eu te conheci, eu lembro que eu acho que antes de acontecer esse acidente, nós batemos uma bolinha ainda lá num ginásio em Santo Antônio. Só que lá, eu lembro uma vez que nós conversamos sobre a Bíblia, e eu vi hoje que você colocou uma caixinha de pergunta lá, o irmão perguntou com um plano de leitura, né? Sim. Eu tenho um plano de leitura legal. Posso dar depois pro pessoal? Claro. O meu... Depois eu falo. Aí, olha, lá nós nos conhecemos. Quando a gente se conheceu, a gente já trocou uma ideia sobre Bíblia, né? E foi legal. E eu lembro que nós tínhamos outros amigos em comum. Eu falei assim, cara, esse cara aqui, ele é diferente, bicho. Ele é um cara diferente. Eu acho que uma hora ele vai ser um cara bem reconhecido aqui em Santo Antônio. E eu não sabia ainda da sua história de infância, tudo que você já... Porque, assim, quando a gente chega em cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Interior, né? Interior. Mas foi algo diferente, né? E aí, dali em diante, eu te conheci, fizemos amizades, e aí só se víamos na igreja. Eu era de um ministério, meu pai pastoreava a igreja, você estava em outra, mas sempre eu tinha aquela admiração por você. E com isso tudo, veio passando os anos, quando foi em 2000 eu não lembro o ano certo, mas eu lembro que você foi pastorear uma igreja em Goianira. Sim. Ali eu conversando com um amigo nosso em comum, né? Ele falou assim, olha, cara, esse Jonathan, ele tem uma visão diferente. Eu acho que você poderia juntar com ele, conversar. Eu acho que alguma coisa mais na frente de vocês vai dar certo. Eu falei, será, rapaz? Esse camarada eu sempre gostei dele. Não estou falando isso porque eu estou na sua frente, mas você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, respeito muito a sua unção que você carrega, o que você transmite é verdadeiro. Não é à toa que você hoje é um pastor de uma igreja com bastante membros que ama e respeita também você como pastor, sendo novo, né? Amém. Qual que é a sua idade? Você não falou. Atualmente eu estou com 34 que anos. Que isso, olha aí, tô falando, ele é novo. 34 anos, nasci em 1990, e sou do mês de abril agora. Olha aí. Mês de abril chegando. Nós dois. Você também é de abril, né? Abril. E o interessante, pessoal, deixa eu revelar algo para vocês aqui. Eu mais o Saulo, a gente faz aniversário sequencial. Eu faço aniversário no dia 16 de abril e o Saulo... Dia 17. Dia 17 de abril. Então, não tem nem como esquecer do outro, né? Acho que é por isso, então, que nós dois dá muito certo. Coisa boa. Faz parte. Jonathan, como é que foi essa... você falou que você passou uma prova muito grande quando você sofreu um acidente. Que prova foi essa? Foi, é verdade. Assim, recapitulando, né, a questão do período que eu fui para Goianira, né, pastorear, e ali foi num momento em que a gente começou a ter essa aproximação de, quem sabe, fazer algum trabalho junto, mas a prova que eu passei num acidente foi anterior. Eu comecei a pastorear em 2016, finalzinho de 2016 para 2017, eu assumi a primeira igreja. Na verdade, eu assumi... Tomei posse, mas não tinha igreja. Né? Nós vamos entrar nesse mérito, mas eu tomei posse para implantar a primeira igreja, que nós, pela misericórdia de Deus, implantamos. Mas voltando um pouquinho, em 2010, 6 anos antes, eu estava casado, recém-casado. Eu casei em 2010, né, em março de 2010, dia 8, no Dia da Mulher. E ali, por volta já... de meado em abril. Fiz 15 anos agora de casado aí. Fiz 15 anos de casado, né? E já 2 anos de namoro. Tô com 17 anos, graças a Deus, com a minha amada esposa, a pastora Dark, uma mulher de Deus. Manda um beijo para ela da melhor forma. Meu amor, pastora Dark. Esse mês é um mês muito especial para nós, né? Que nós comemoramos esses 15 anos. Na verdade, a gente já tinha alguma situação de relacionamento, então nós contamos 17 anos nesse mês. E eu quero mandar um beijo para você, dizer que eu te amo, dizer que você é a mulher da minha vida. E nós temos uma frase de um hino, de uma música, que é nosso,
que é aquela música da banda 4x1. Eu vou até o fim por causa desse amor. Que isso, por causa dessa mulher, eu vou até o fim. Um beijo, um abraço para você. Que Deus te abençoe. Essa é a melhor forma de mandar uma declaração para a sua esposa. Se você não sabe, você vai ver isso daqui. Dá um corte aí. É isso aí. E aí você foi para Goianira. Isso. Aí, mas me fala do acidente. Do acidente. Aí a gente, recém-casado, eu trabalhava em Goiânia e morava em Santo Antônio, inclusive na mesma cidade que a gente se conheceu. E eu vinha para Goiânia todos os dias de motocicleta. Então, vindo para Goiânia todos os dias de motocicleta, entre Santo Antônio de Goiás e um setor ali próximo chamado Balneário Meia Ponte, tem uma GO de mão simples, uma GO muito perigosa e tudo. Uhum. E num desses dias, a gente voltando do trabalho, eu sofri um acidente e esse acidente me gerou uma fratura exposta na perna esquerda. Eu quebrei a perna, deu fratura exposta e a partir dali eu entrei num processo de um trabalhar de Deus. Eu fui um jovem muito problemático, Saulo. A minha juventude, eu fui um jovem que eu tinha muita mágoa, eu tinha muito rancor, eu dei muito trabalho. Então, eu me converti, e ao me converter, eu estava recente, convertido a Cristo, ao Evangelho, mas eu precisava ainda de um moldar de Deus, né? E esse acidente, ele serviu muito para Deus moldar o meu caráter e me mostrar que um homem não consegue chegar a lugar algum sendo autossuficiente, achando que ele é dono de si mesmo, achando que ele nunca vai depender de ninguém. E eu costumo dizer isso, e não porque estamos aqui nesse primeiro podcast, não para que venhamos ter algum tipo de corte, de sensacionalismo, de forma alguma. Isso é um lema da minha vida. Eu costumo dizer isso. Deus utilizou daquele acidente para me mostrar que sozinho eu posso até ir, mas juntos eu vou mais longe. Então aquele acidente me ajudou a ser moldado, a aprender a confiar no próximo, a aprender a contar com a ajuda do próximo. E foi um período que literalmente eu lembro, e até quero nessa oportunidade contar algo de um jovem que foi uma bênção na minha vida. Eu quero até relatar aqui nesse podcast, que é o Lucas. Não sei se você vai lembrar do Lucas, que congregou na Fama, lembro demais. Que foi líder muito de jovens amigo. Durante muito tempo. Muito um abraço, meu amigo. Lucas Cardoso, seu nome, meu amigo. Sobrenome dele. Isso. Um abraço para você. Deus te usou muito naquele período, né? Eu preciso ser grato. A gente tem sempre essas pessoas, né? Sempre tem. Eu lembro uma vez que eu também passei por um momento assim, logo perto da pandemia ali, né? E eu tive um amigo também que, rapaz, ele dividia o que ele tinha e o que ele não tinha. Foi um irmão presente, na hora da angústia. Na hora da angústia. E a Bíblia diz que ama o amigo e na angústia faz o irmão. O irmão. Né? E o Lucas, literalmente, ele foi um irmão, porque eu lembro, dizendo a respeito do quebrantar de Deus, porque eu era muito orgulhoso, eu era muito altivo, soberbo, mesmo já estando convertido, claro que nos primeiros passos, né? Um novo convertido ainda. Tinha quanto tempo de... Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos ainda de fé, pouco engateando tempo. ainda. Engateando. E o Lucas, eu me lembro de uma situação que eu já casado, já tinha uma filha pequena, né? E eu passando dificuldade, eu quebrei a perna, trabalhava de carteira assinada, esperando aquela questão burocrática de INSS, de liberação de essas questões de auxílio, doença, e aí as coisas foi faltando, começou a faltar as coisas, o alimento foi diminuindo, não tinha o recurso, e eu me lembro que em uma situação a minha esposa estava fazendo o que nós tínhamos de alimento ali para aquele dia, que era um macarrão e alguma coisa a mais. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, Jonathan, hoje é o que nós temos para hoje. Eu vou fazer isso daqui e acabou. Nós não temos mais nada. E eu me lembro que eu entrei para o quarto, sentei sobre a cama, eu usava as muletas, estava recente. Entrei para o quarto, sentei sobre a cama e comecei a orar. E enquanto eu orava, eu pedia para Deus uma providência. Esse testemunho me marcou muito. E eu lembro do Lucas e louvo a Deus pela vida dele. Quero relatar isso aqui. E eu me recordo que eu entrei, sentei sobre a cama e comecei a orar. Enquanto eu orava, Saulo,
a minha esposa disse assim, olha, tem alguém na porta chamando. E eu falei para ela, eu estou orando, eu não tenho como ir. Ela falou, eu vou atender. Quando ela foi atender, ela atendeu, era o Lucas. E ela voltou e falou para mim, olha, o jovem Lucas, assim, tá aqui. Eu estou terminando aqui e já saio. Quando eu saí na sala, o Lucas falou para mim assim, olha, Jonathan, eu não era pastor, não tinha essa hierarquia ainda de chamar de pastor Jonathan. Ele falou assim, olha, Jonathan, eu ganho algo lá na empresa que eu trabalho, que é uma cesta muito boa, uma cesta básica. E Deus tocou no meu coração para te abençoar com essa cesta, não apenas hoje, mas todos os meses em que eu receber, Deus falou para mim dar essa cesta para você. Olha aí que bênção. E na mesma hora eu estava orando e Deus respondeu a oração. Então, eu não posso deixar de mencionar isso daqui. E esse foi um dos testemunhos que eu vivi nesse período de provação, na qual eu te disse que quando eu quebrei a perna, Deus me moldou. E ali eu aprendi a confiar em Deus, saber que Deus vai usar pessoas para abençoar pessoas. Né? Sim. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui e esse é uma prova. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Né? Então, esse é um dos testemunhos que eu vivi nesse período. Que legal. E isso foi o que te levou a mais ter essa intimidade com Deus? Esse momento de prova? Ou não? Ou Sim. você acha que foi o acidente? Não, eu penso que, e trago para a minha vida, que todo deserto, ele é pedagógico. Todo período de provação, ele traz consigo ensinamentos. Então, Deus ele nunca vai usar um homem sem que primeiro ele experimente esse homem e o prepare. E o preparar de Deus é semelhante às histórias bíblicas. Todas as vezes que Deus separou um homem para enviá-lo, primeiro Deus o experimentou. Deus experimentou Moisés, Deus experimentou Josué, Deus experimentou Davi, e assim cada um. Então, eu acredito que o trabalhar de Deus na minha vida, assim como foi e é com todos os demais homens e mulheres de Deus, precisou de um experimentar de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, em Deuteronômio, que o Senhor levou o povo para o deserto a fim de pô-los à prova, para saber o que havia no coração do povo, e os permitiu passar fome e necessidade, para saber como o povo reagiria, como o povo iria reagir diante daquela situação. Então, nesse período de provação, Saulo, a minha fé cresceu. No período de provação, eu me aproximei de Deus. No período de provação, eu aprendi a depender de Deus e ter fé para orar e ver Deus agir. E esse é um dos testemunhos ao qual eu vivi nesse momento, né? O da providência do alimento. Amém. Mas eu vivi outros momentos também que foram muito interessantes, porque nesse período exclusivamente, a minha esposa, recém-convertida, estava passando por um processo de libertação. E eu vi com os meus próprios olhos Deus me usar com a perna quebrada, orando juntamente com os demais irmãos para ela ser liberta. E a minha esposa foi liberta de inúmeros demônios que atormentavam a vida dela. A minha esposa vem do espiritismo, ela vem de uma situação de hierarquia, onde toda a família viveu. Então foi um processo assim, onde nós literalmente vivemos muitos milagres e a nossa fé cresceu muito nesse período. Amém. Amém. E Jonathan, nessa época aí, que você estava em Santo Antônio, aí você melhorou da perna, aí você veio pastorear em 2016, 3 anos depois então. 3 anos depois. Mas nisso, lá em Santo Antônio? Que eu comecei a pastorear? Não. Você já foi levado ao ministério de pastor, ou como é que foi? Como é que foi essa... Isso. Aí veio esse processo. Esse processo de iniciação ministerial, né? Após a libertação da minha esposa e a minha recuperação na questão da perna, eu comecei a me envolver no ministério, né? Comecei a me envolver, deixa eu dar só uma organizadinha aqui. Comecei a me envolver no ministério, apoiando a liderança, ajudando o pastor. E aí eu comecei a galgar alguns níveis, né? Aí eu saí nas hierarquias ministeriais, de auxiliar para diácono, de diácono eu já fui para presbítero, e houve um momento de transição
ao qual o nosso pastor atual, que é o pastor José Ramos, do campo Catedral da Vitória, ele nos começou a preparar, ele começou a nos preparar para o ministério pastoral. E aí houve a situação de implantar uma igreja em Goianira, uma cidade próxima também aqui da região metropolitana, e ele me fez o convite. E aí, desafiador. Isso, desafiador. E aí, a partir dali, ele nos fez o convite, nosso pastor presidente, né, para implantar uma igreja em Goianira, uma cidade aqui próxima de Goiânia. E aí foi interessante também, porque mais uma vez Deus falou conosco, de uma forma extraordinária. O pastor nos fez o convite, e nós que somos cristãos, a gente gosta muito de confirmação de Deus. Eu não sei você, mas eu não faço nada... Será que é Deus? sem perguntar, será que é Deus? Aquela porta abrindo ali, será que é Deus? É Deus. Aí a gente quer confirmação, e é bíblico, porque a Bíblia vai dizer que um grande líder chamado Gideão, ele fez prova de Deus para saber se deveria ir para a batalha. Mas de que jeito o camarada tem que pedir prova de Deus? Porque tem gente que acha que de qualquer jeito vai fazer prova. Mas não é de qualquer jeito, né? A questão de você fazer prova com Deus, de que aquela direção, aquela resposta, aquela prova é de Deus ou não, é diferente de querer provar Deus, por Deus contra a parede. Porque tem gente que pensa assim, não, se Deus não fizer, eu largo de ser crente. Se Deus não fizer, eu largo de pastorear. No meu caso, por exemplo, como pastor dirigente. Então, é diferente. E naquela situação, como eu estava dizendo a respeito de fazer prova com Deus, a gente vai começar a pastorear. Eu tinha 25 anos. A minha esposa, 25 anos. O medo, a preocupação, a inexperiência. E eu ainda não era pastor consagrado, eu era um presbítero. Quando eu comecei a pastorear, eu era um presbítero. Um jovem presbítero de 25 anos, onde eu tinha dificuldades financeiras ainda, eu era pintor predial na época, recurso muito pouco, eu não tinha um transporte, eu não tinha uma moto, eu não tinha um carro, eu não tinha... Então, assim, eu comecei no ministério com todas as dificuldades financeiras de um pai recém-casado, com filhos pequenos, e eu tive que fazer prova com Deus. E eu fui por oração, a minha esposa também. E tão interessante é que faltando dias para mim ser enviado para Goianira, eu ia mudar de Santo Antônio para Goianira para implantar a primeira igreja. Fomos lá, encontramos o terreno, só tinha um lote, não tinha igreja, não tinha nada. Só o lote no Residencial Triunfo 3, onde hoje um grande amigo é pastor lá, no nosso ministério, pastor Enio e a pastora Adriana, uma igreja que eu amo muito, a Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Vitória, no Triunfo. Eu gosto do pastelzinho lá depois do culto. É benção, não é? Tem um pastelzinho lá de frango. Gente, eu vou contar pra vocês, o Saulo diz que crente... Pastor Marco Feliciano tem uma frase que é o seguinte, pentecostal que não faz barulho tá com defeito de fabricação. E o crente que não come tá com defeito também. Crente é bom para comer. Nós temos que aproveitar isso, pelo menos isso, comer. Rapaz, porque, olha, Jonathan, você falando aí de provação, às vezes nós pensamos que... porque aparecem oportunidades, né? Aparecem oportunidades na nossa vida que pode ser... eu falo assim, pode ser, mas é assim, ó. Tem gente que faz as coisas sem nenhum momento da vida orar ou pedir para Deus orientação ou direcionamento. Às vezes o camarada está devendo Deus e o mundo, mas ele fez aquilo dali sem pedir uma orientação até da esposa, né? Ou do amigo, sei lá, ou do irmão, da família. Fez as coisas ali sem orientação. E eu me lembro de uma situação que foi também da mesma forma. E eu fiz quase igual eu fez Gideão, colocar a lã lá fora e perguntar. Eu fiz foi diferente, eu deixei foi a bicicleta destrancada num lugar perigoso. E Deus respondeu, sabe? Então, que fez você levar a pedir para Deus essa orientação? Porque nessa época que você estava trabalhando, você já tinha empresa igual você hoje tem? Hoje você é um empresário. Tinha não. Hoje, pela misericórdia, a gente tem uma empresa, estamos aí atuando, né, na área de construção e tudo, mas na época
Eu era um pintor predial, então eu trabalhava de forma autônoma, eu fazia serviços autônomos, eu não estava de carteira assinada, eu não tinha uma empresa, eu tinha todas as dificuldades financeiras de um pai, de um esposo, num relacionamento iniciando. Então, assim, o que me fez fazer prova com Deus não foi nem de que Deus iria abençoar, não foi no sentido de saber se Deus iria me prosperar. Porque se tem uma coisa, Saulo, que eu comecei a pastorear, e eu pastoreio, e eu faço a obra de Deus, é porque eu sinto essa chamada no meu coração. A minha esposa, há muitos anos, ela falou para mim algo, olha, se nós fôssemos pastorear por causa de dinheiro, nós tínhamos que procurar outra coisa para fazer. Porque assim, eu durante muitos anos e até hoje, e meu filho está aqui... Quando é vocacional, é difícil. E é prova disso, eu sempre coloco a obra de Deus em primeiro lugar. Eu sou filho de pastor, né? Você tem experiência. A vida toda foi atrás de igreja, né? Atrás de igreja eu faço morando em casa pastoral, né? E você vê mesmo a dependência muito quando não tem um trabalho externo para realizar, viver de oferta, é muito, muito forte. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai recebeu lá, nós morávamos no Daia, meu pai recebeu uns irmãos moravam numa chácara perto, levou galinha viva. Olha só. Como oferta e dízimo. E isso era o nosso pão de cada dia. Graças a Deus por aqueles irmãos que levavam. Sim, sim. E eu imagino que era a mesma situação sua no começo. Sim, no começo a gente passou muito por isso. Eu tive situação no Triunfo que eu tive que partir o alimento que eu tinha para dividir com irmãos. E a questão da prova, assim, pra gente finalizar... De não ter em casa e ainda ter que dividir ainda. Dividir com irmãos. É forte, hein? Eu fui visitar um casal e cheguei nesse casal e conversamos, oramos, e o casal falou que estava passando por muita dificuldade financeira, não estava tendo nem alimento. Nossa. E aí a gente orou, só que a Bíblia diz em Tiago, se o seu irmão tem necessidade de pão, não ore para ele e o despeça de mãos vazias. Dê pão para o seu irmão. Então, assim, a gente precisa entender que tem coisas que é para oração, mas tem coisas que é para ação. Oração. Então, tem coisas que não adianta eu ficar só orando e não agir. Eu vi a necessidade daquela família. Cheguei em casa, a minha necessidade não era diferente da deles. Iniciando o ministério, começando a pastorear, passando pelas provações do começo da vida ministerial, todo homem de Deus, mulher de Deus, vai passar pelo deserto, como eu disse outrora. Agora, eu chego em casa, eu reparto o que eu tenho. Eu me lembro que eu coloquei o arroz numa sacolinha, dessa sacolinha descartável. Eu peguei o que eu tinha e coloquei em 2. E o que ficou para mim e o que eu fiz uma cesta. E a cesta que eu fiz não foi um pacote de arroz. Não foi um pacote de feijão. Foi um pouquinho de arroz numa sacolinha, um pouquinho de feijão numa sacolinha, um pouquinho de... E levei, montei uma cestinha e levei para eles. E o Deus que supriu na vida deles, multiplicou na minha vida. Aleluia. Então tá aí o segredo. E como eu disse, quando você coloca a obra de Deus em primeiro lugar, você tira e Deus multiplica. Amém. Você tira e Deus multiplica. É o milagre do azeite, né? Lá da viúva. Ela tira e quanto mais ela vai colocando nas vasilhas, mais Deus vai multiplicando. Então esse é o segredo de você colocar a obra de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E aí depois você foi para as outras igrejas? Aí eu fiquei lá no Triunfo 1 ano e 6 meses. Aí lá a gente chegou, só tinha o lote, não tinha igreja, e a gente começou a implantar a igreja. Aí a gente foi fazer visitas nas casas, convidar as pessoas para participar. Começamos os cultos no lar, na casa de uma pessoa, e a partir dali a gente foi fazendo os cultos, até construir um templo simples, né? Alvenaria, ainda sem reboco, cobriu, e a gente começou ali as reuniões no templo. Ali eu fiquei 1 ano e 6 meses e passei uma outra grande dificuldade, né? Então, assim, é por isso que eu digo que a vida de um cristão, ela é de glória em glória, ela é uma roda, né? A nossa vida é como uma roda gigante. Uma hora lá em cima. Há momentos que você está lá em cima, mas há momentos que você está lá embaixo. Mas tem uma mensagem que o nosso pastor presidente prega e ela fala muito comigo. A roda gira.
Então, por mais que você esteja na pior posição da roda, não se desespere, porque o controle da roda está nas mãos de Deus. Amém. E a qualquer momento Deus vai ativar o controle e a roda vai girar. Então, quem está por cima não pode achar que é melhor do que quem está embaixo. Porque se Deus ativar o controle e a roda girar, quem está embaixo pode subir. E quem está em cima pode descer. Então é preciso valorizar essa pessoa anônima. É preciso valorizar essa pessoa desconhecida. É preciso valorizar essa pessoa que, quem sabe, nesse momento está por baixo. Por quê? Porque a qualquer momento Deus ativa o controle, a roda gira e essa pessoa sobe de posição. E pode ser ela que Deus vai usar para te abençoar, para me abençoar. Isso é muito importante. E aí você largou tudo lá. Aí você saiu de Goianira e foi para onde? Isso, aí em Goianira... Viveu esse processo todo de passar por luta, de entregar dividir cesta básica, dividir tudo que tinha em casa, mas Deus foi abençoando. Deus foi abençoando. E depois foi para onde? Aí depois eu fui para Santo Antônio de Goiás, novamente. Retornei para a sede. Voltando naquele ponto que você falou, a pessoa tomar decisão sem pedir orientação. Você fez isso? Você lembra que você fez um posicionamento aqui agora que às vezes a pessoa acha que tá fazendo certo, toma a decisão sem orientação da esposa, sem conselho do pai, da mãe, do pastor, de uma pessoa mais madura, porque a gente precisa entender que o conselho, a orientação, ela vai nos ajudar a minimizar os nossos erros. Quanto mais monitorado e bem assessorado eu estiver, menor serão as probabilidades de eu errar. Sim. Menor. Então, o problema nosso, e foi o meu problema, que no momento da dificuldade, no momento do desespero, no momento em que eu sou encurralado por uma circunstância, se eu não estiver bem assessorado, se eu não tiver confiança, se eu não tiver abertura emocional para pedir ajuda, pedir conselho, eu tomo decisão errada. Eu tomo decisão precipitada. E uma decisão, Saulo, precipitada de um homem, de um líder, de um pastor, de um empresário, de um pai, de uma mãe, gera consequência para todos à sua volta. Todo mundo sofre pela decisão precipitada, errada de um líder. Seja ele um líder eclesiástico, seja ele um líder governamental, seja ele um líder aqui no estúdio, né? Se o líder desse estúdio precipitar, na hora em que as coisas apertarem, que ele foi encurralado, na hora de tomar decisão. Até eu ouvi esses dias, alguém disse que se você for pressionado a tomar uma decisão, acho que foi até num podcast, alguém disse, se alguém te oferecer uma proposta, e essa proposta não te der tempo para você meditar, buscar conselho, buscar orientação. Não, a proposta é a seguinte, você tem que aceitar e tem que ser hoje. Então essa proposta não é de Deus. Porque se ela é tão urgente ao ponto de você não poder buscar conselho no seu cônjuge, nos seus pais, na sua liderança, então essa proposta é mais um laço do que uma proposta. Porque o laço te pega de uma vez. A proposta, ela vai te amadurecer para ela. E o que eu fiz? Eu passei por uma prova, a minha filha adoeceu, minha filha mais velha, adoeceu, uma doença que nós não encontrávamos a causa, fizemos exames, levamos nos médicos e não encontrávamos. Isso já em Santo Antônio? Isso em Goianira. Goianira. Que foi o processo de eu voltar para Santo Antônio. E aí eu, inexperiente, com 26 para 27 anos, primeira igreja, e eu me apeguei a uma situação pensando que eu não conseguiria suportar aquela prova, e eu tomei a decisão sem sequer buscar conselho. Hoje, vou voltar para Santo Antônio. Não, eu liguei para o meu pastor presidente e falei, vou entregar a igreja, eu pastoreava. E eu peguei o meu pastor presidente, perdão a expressão aqui, vamos dizer assim, de calça curta, porque ele não imaginava que eu ia fazer isso. E eu liguei para ele e falei, olha, minha filha está doente, ele já sabia que ela estava doente e tudo. E eu falei, e eu não aguento mais, eu vou ter que entregar, porque eu tenho que cuidar da minha filha. E eu decidi entregar a igreja, eu entreguei literalmente a igreja do Triunfo. Eu liguei para ele, falei para ele, eu só posso ficar aqui mais tantos dias.
E ele já não tinha um obreiro preparado na época para mandar para lá, e teve que correr e pelejar. E eu vejo que foi uma decisão que eu tomei, que se fosse hoje, com a maturidade que eu tenho, eu acredito que eu poderia ter usado de uma mentalidade diferente, né? Então, volto a dizer, a precipitação te levou a fazer coisas... me levou a tomar decisões erradas. Olha só, a precipitação pode nos levar a sentenciar até mesmo promessas de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus que eu fui agraciado. Eu entreguei a igreja, voltei para Santo Antônio, voltei a congregar na sede, passei por um período de grande dificuldade, porque essa decisão errada me custou 1 ano de depressão. Eu passei 1 ano em depressão. Aquele que amava pregar, aquele que amava pastorear, que amava evangelizar, tem um trabalho que eu amo, que é o evangelismo de rua. Eu amo o evangelismo de rua. Porque você veio do gueto, né? Eu vim das quebradas. Eu vim do gueto, eu vim das ruas. A favela agora venceu. A favela tá na veia. Eu vim no carro agora com meu filho ouvindo rap cristão. Nós Qual que você estava ouvindo? Tava ouvindo Tiagão. Tiagão é bom, hein? Eu gosto. Pateta Código 43. São músicas que eu escuto com meu filho, eu escuto sozinho. Então, assim, a minha origem eu fui criado em Aparecida, nasci em Aparecida de Goiânia. Eu sou da época do CL Aparecida. Quem não sabe... Não. Vigia. Vigia, crente. Então, assim, eu sou dessa época, né? Racionais. É bom. Então, assim, agora, eu amo esse trabalho de rua. E aí eu voltei para Santo Antônio e não conseguia pregar. Eu fiquei em depressão. A minha esposa e 2 amigos nossos em comum, juntamente com o nosso pastor, é que foram o esteio que me segurou nesse ano. Porque o pastor presidente me chamava para pregar, eu não pregava. Me chamava para dar uma saudação, eu não dava. Eu dizia, não vou. Me chamava para dirigir um culto, eu não. E a minha esposa entrou em oração e 2 pastores amigos em comum. Um é o pastor Leônidas. Mas o que te levou a essa depressão? A decisão errada. A decisão errada de não pastorear mais? De entregar a igreja. Porque na minha mente, eu pensava que se eu entregasse a igreja, eu ia ter tempo para resolver o problema com a minha filha. E a minha inexperiência da época julgou que a igreja estava tomando o meu tempo e não permitindo eu cuidar melhor da minha filha. E desde quando a obra de Deus vai ser uma pedra de tropeço para um líder? Não tem cabimento. Então a obra de Deus não era o problema na época. A igreja não era o problema. A sua filha não ia deixar de ser prioridade para você. Não ia. E meu filho está aqui e sabe muito bem disso. E eu não ia deixar de ser um pai presente. Porque se tem uma coisa, e nós vamos ter a oportunidade de falar, que eu prezo e coloco em primeiro lugar sobre as minhas... Em primeiro lugar é Deus, mas que eu coloco sempre como algo muito importante, é a família. A família é algo extremamente importante. Agora, naquela época, eu não tive essa maturidade. E essa decisão me custou 1 ano de depressão. Essa decisão precipitada me custou quase perder meu ministério, Saulo. Por pouco eu não perdi meu ministério. Por pouco hoje, praticamente aí quase 10 anos, em 2016, né? Quase 10 anos depois, eu estou aqui falando com você, iniciando um projeto de um podcast. É isso. Né? Em um ano que está sendo para mim um ano de dupla honra, porque é um ano em que Deus nos deu a oportunidade de pisar em um lugar, em um palco, aonde... Calma. Vamos voltar lá. E aí você ficou 1 ano de depressão. 1 ano de depressão. E eles vão saber. Muito legal. Cara, eu fico muito feliz, pastor John. Eu fico falando pra vocês que estão vendo, às vezes é gíria. Cara, nossa, mano. Mas é porque eu tenho uma intimidade com você. É verdade. É verdade. Nós falamos no início, nossa data de aniversário é próxima, nossa idade é quase a mesma, eu sou mais novo que você. Pouquinho, gente, pouquinho. Mas eu respeito muito a sua unção, eu respeito o legado que você já construiu nesses 10 anos de ministério que eu acompanho, né?
Desde, eu acho que 2019, nós começamos a fazer esse serviço de gravar, fazer um banner, divulgar ali para uma igreja, ou fazer uma foto. Eu lembro até hoje da primeira pregação que eu gravei sua. Foi na segunda festa de Pentecoste do campo. Catedral da Vitória. Catedral da Vitória. Eu acho que eu tenho esse vídeo até hoje. Olha que benção. Tenho. Então, assim, nada a gente faz por um acaso, né? Levou-se 1 ano. Passou-se 10 anos disso daí. Sim. Jonathan sai de Santo Antônio e vai para onde? Eu vou para Caldazinha. Em Santo Antônio eu fico 1 ano, depois que eu volto, né, dessa decisão minha. Eu fico 1 ano e meu coração queimava para voltar a pastorear. Meu coração voltar a pastorear. E eu reuni com a liderança, me reuni com o pastor presidente, com o vice-presidente e falei, olha, eu quero voltar a pastorear. E aí surgiu uma oportunidade de abrir mais uma igreja. Então, nesse meu ministério precoce, jovem, nós estamos aí com 2 implantações de igreja, né, do campo, Catedral da Vitória, e auxiliamos na implantação da sede. O nosso ministério hoje ele tem 12 anos de fundação e nós ajudamos a implantar a sede e mais 2 congregações. Então, nesse ano, eu recebo a oportunidade de ir para Caldazinha. Havia lá um casal em comum e não havia igreja do nosso ministério nessa cidade que está 10 quilômetros de Senador Canedo. Caldazinha está ali 10 quilômetros após o Senador Canedo. E eu fui enviado para lá para poder dar início à nossa igreja lá, Campo Catedral da Vitória, no ano de 2017. E ali foi um desafio, Saulo. Foi um desafio. Chegamos lá, alugamos um salão e iniciamos o trabalho. Eu, a minha família, eu tenho, como eu disse, 2 filhas, 1 filho, minha esposa e esse casal. E começamos. E ali trabalhando, fazendo a obra de Deus. E nesse meio tempo, Deus veio abençoando. Aí construímos a igreja, e a igreja foi avançando. Hoje, para a glória de Deus, há 7 anos depois, 7 anos e 4 meses, estamos lá com um templo de 154 metros quadrados, um templo já em fase de acabamento, já forrado, já com uma boa quantidade de membros. Tivemos oportunidade lá de um crescimento notório para a glória de Deus. Já estivemos ministrando em grandes eventos lá da cidade, como festa de aniversário da cidade. E uma igreja relevante hoje na cidade. Uma igreja que não é um prédio apenas. Uma igreja que é realmente uma célula que impacta na sociedade. Amém. Né? Uma célula que tem... Está sendo igreja mesmo. Está sendo igreja. Fazendo ID. Fazendo ID. Né? Ganhamos almas para Jesus, resgatando almas de uma vida de sofrimento, de ansiedade, de depressão, de vício. E lá você saiu da depressão? Foi lá? Eu saí da depressão quando eu decidi voltar a pastorear. Mesmo? Quando eu decidi voltar a pastorear, eu fui curado da depressão. E a sua filha tinha sido já sarada? A minha filha foi curada instantaneamente. Não descobrimos a causa, a razão. Só foi curada? Só foi curada. Que loucura. Quando passamos pelo processo do deserto, algumas coisas acontecem que nós não temos como responder. Eu não tinha como responder. Mas toda pessoa que tem potencial, toda pessoa que tem uma chamada, ela tende a receber investidas para que essa chamada venha a ser paralisada. Então, de todas as formas, eu vou entender que Satanás ele vai se levantar. É até complicado falar isso em podcast, tudo assim, em questões que vai para a internet, mas eu acreditando ou não, Saulo, existem apenas 2 forças. Opa, lógico. Existem apenas 2 forças. Sim. Ou o bem ou mal. Ou é Deus ou é o diabo. E tem gente querendo romantizar, tem gente querendo mistificar, tem gente querendo ficar ali no meio termo. Ah, será? Não acredito, não creio. Eu acreditando ou não, ou eu vou ser gerido pelo bem, pela vontade de Deus, ou eu vou ser gerido pelo mal, pelos projetos malignos e destrutivos de Satanás. Então, o diabo ele vai tentar de todas as formas paralisar.
ele tentou paralisar Neemias, ele tentou paralisar Moisés, ele tentou paralisar Jesus. E o diabo ele vai usar estratégias, artimanhas. No meu caso, na minha vida, até o bem que eu pensei que estava fazendo para minha família, abdicando do ministério, naquele momento, para cuidar da minha família, é preciso tomar cuidado. Porque até aquilo que aparentemente é bom, pode estar sendo uma estratégia usada pelo inimigo da nossa alma para nos tirar do propósito. Pastor John, e como ter essa visão de você não deixar ser ter a visão e ver, olha, será que isso é de Deus ou não é? Porque às vezes, mesmo que a gente tem que ter essa visão. Tem que ter. Como? Hoje, com a experiência que esses anos me deu de pastoreio, né, depois desse acontecimento, eu já estou hoje com mais praticamente em quase 8 anos, né? Então, assim, os anos passaram, a intimidade com Deus, o conhecimento da palavra, tudo avançou. Então, eu posso dizer que com o conhecimento adquirido, uma das coisas primordiais para você saber como tomar a decisão certa é se vai haver paz. O meu coração não teve paz naquela decisão. Uhum. Então, se eu vou tomar uma decisão hoje, ela trouxe paz, ela está de acordo com os princípios cristãos, éticos e morais. Deitei e dormi tranquilo. Paz. Coloquei minha cabeça no travesseiro, tive paz. É isso. Tomei uma decisão, tive paz. Não prejudiquei ninguém. Não quebrei um princípio dessa palavra. Eu costumo dizer, e você já fez até um print e fez uma postagem, né? O Saulo tem me ajudado muito, que aquele que cumpre princípio, ele vai ser resguardado pelo princípio. Agora, aquele que quebra princípio, vai ser quebrado pelo princípio que ele quebrou. Eita. Então, não tem como eu fugir. Toda pessoa que cumpre princípio, ela é protegida pelo princípio. Eu vou tomar uma decisão. A decisão minha está debaixo do princípio da palavra de Deus. Eu não estou sendo desonesto, eu não estou sendo infiel, eu não estou sendo profano, eu estou agindo dentro do que a Bíblia ensina. A minha decisão tem ética moral, tem ética profissional. Por que muitos profissionais não crescem? Hoje, você falou que eu lido hoje com empresa, pela misericórdia de Deus, estou ali empreendendo, implantando uma empresa também, né, para a glória de Deus. Por que muitos não crescem? Porque eles querem construir fora do princípio. Uhum. Construir em cima da mentira, construir em cima da sonegação, construir em cima das falcatruas. Há um pregador no Brasil muito relevante, e ele fala algo, por exemplo, o Júnior Trovão, ele fala algo muito interessante. Ele diz que Deus não abençoa o profano, Deus não abençoa o adúltero, Deus não abençoa o mau caráter. Como que eu vou vir aqui falar? Não, Deus vai te abençoar, meu lindo, Deus vai te abençoar, minha linda, Deus vai fazer isso para você, se você está no adultério, se está na pornografia, se está roubando, está desviando. Agora, se eu estou no princípio, eu posso estar trabalhando duro, pintando casa durante 5, 6, 7, agora, gente, isso aqui vira igreja, né? Eu vou alterando, pastor é sério, vai pregando. Pastor é desse jeito. Muitos anos pintando, trabalhando, batalhando, e eu passei por situações com a área que eu trabalho que eu pensei em desistir. Eu já fiz almoço numa lava de tinta. É forte. Porque faltou gás, eu mandei meus filhos para casa da avó, e eu fiz almoço numa lava de tinta e fritei salsicha para comer. E hoje, em que área eu trabalho? Qual que é a minha empresa? A minha empresa trabalha no ramo de construção civil e nós estamos agora, tá fresquinho, quase lançando uma loja de tinta no Senador Canedo. Amém. Glória a Deus. Na área que eu vivi e trabalhei a vida inteira. Então, o princípio que eu cumpro é o princípio que me protege. Que te honra. Que me honra. Agora, pastor Eliseu Rodrigues, vamos falar dos grandes homens de Deus, né? Pastor Eliseu Rodrigues fala algo. Essa geração é a geração que mais clama por milagre. Por quê? Por quê?
Porque é a geração que mais quebra princípio. Ixi. Porque a geração que quebra princípio precisa de milagre todo dia. É mesmo. Milagre para comer, milagre para beber, milagre para andar. Milagre. Agora, a geração que cumpre princípio, palavras do pastor Eliseu Rodrigues, ela não precisa de milagre todo dia. Sabe por quê? Porque quem cumpre princípio, planta e colhe. E colhe. Planta e colhe. Simples assim. Receba! O camarada acha que vai ser próspero. O camarada acha que vai conseguir construir algo sobre uma base de mentira. De mentira. O que a Bíblia fala sobre construir? A Bíblia, ela tem um texto que o próprio Jesus, ele diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo a um construtor que edificou a sua casa sobre a areia. Meu Deus, tá tão simples ali. Olha só. E aí Jesus, ele continua dizendo: sobre essa casa virá os ventos, virá a tempestade, virão os rios e baterão contra essa casa. Porém, Jesus dá uma pausa e diz: porém, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. É aqui que está o segredo, Saulo. Não é ouvir sobre a palavra de Deus. É praticar. É praticar a palavra de Deus. Ser. Mais do que saber é ser. Você tocou num ponto aqui muito interessante. Essa geração sabe muito sobre Deus. Mas não conhece. Mas vive pouco de Deus. E eu tenho que vir aqui num podcast como esse, não para dar aulas de teologia e falar o que eu sei sobre Deus. Eu tenho que vir aqui, e você que me ouve, e você que vai ter alguma oportunidade, algum momento, ou até na sua própria vida, você não tem que passar para as pessoas o que você sabe sobre Deus. Você tem que passar para as pessoas o que você experimenta de Deus. O que você vive de Deus. Porque se eu falo do que eu sei, eu só estou reproduzindo informação. Nossa, meu Deus. Se eu só falo do que eu sei, eu só estou sendo um gravador, uma enciclopédia, um reprodutor. Agora, se eu falo do que eu vivo, eu posso vir aqui com toda a autoridade, simplicidade e amor e dizer: eu vivo o que prego e prego o que vivo. Amém. E aí é a diferença. Porque nós temos uma geração que fala muito sobre Deus, ouve domingo, quarta, vai para os cultos, vai para as reuniões, uma geração que clama por movimento. Uma geração que anseia por movimento. Mas quando volta para casa, fecha a porta, a depressão toma de conta. Vazio. Quando o cantor para de cantar, quando a música acaba, quando as luzes se apagam, quando a fumaça some, quando o artista desce do palco, a pessoa volta para o porão. Ixi. Volta para a velha vida. Nada daquilo ali foi só superficial. Só superficial. Porque não adianta eu ouvir sobre Deus se eu não experimentar Deus. Jesus fala. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as águas, vieram os ventos, vieram os rios. Saulo, as mesmas dificuldades que aquele que só ouve a palavra e não pratica enfrenta, é as mesmas dificuldades que eu e você que estamos procurando ouvir e praticar, enfrentamos. Qual que é a diferença do vencedor e do perdedor? Qual que é a diferença de quem está de pé para quem caiu? É o princípio. É a prática. É a prática. É a prática. Verdade. É verdade. Interessante. Deus nos dá... Ele nos dá o código, igual o pessoal usa muito aí, o código, né? Tá famosa essa fala. E às vezes nós escutamos, mas não a praticamos. Sim. Cara, que ensinamento hoje aqui. Nós começamos com uma coisa mostrando, achando que a gente ia falar sobre um outro assunto, que eu acho que não sei se vai dar tempo de falar, porque já estamos com quase 1 hora de podcast. E isso é porque é a primeira vez, para quem está começando, tá indo bem, estamos indo muito bem. E uma coisa que não pode faltar é praticar a leitura. Sim. Diária, né? Diária. Daí em diante, eu queria te perguntar,
teve a transformação, a cura da depressão, a cura da filha, começou o ministério. Jonathan hoje, o que é o Jonathan hoje? Como foi que o Jonathan chegou a ser, agora que eu fiquei sabendo, tem 2 semanas, que é segundo vice-presidente do ministério, é isso? Amém. Olha aí que legal, novo, em 34 anos. 34 anos. 34 anos. Isso é honra. É honra. E o Jonathan hoje é alguém que está vivendo inúmeras promessas ao mesmo tempo e desfrutando daquilo que durante muitos anos ele veio buscando colocar em prática. Desejando, batalhando e posso dizer que até transpirando, porque sem transpiração e trabalho a gente não consegue nada. O Jonathan hoje é alguém que está vivendo uma boa fase, um bom momento da sua vida, do seu ministério, da sua família, do seu trabalho, mas que almeja servir. Tudo isso é para a glória de Deus. Nós estamos congregando no mesmo campo, com o mesmo pastor, há muitos anos, e Deus tem nos honrado a essa fidelidade, a essa dedicação, a esse trabalho. Então, o Jonathan hoje é alguém que almeja não só através da igreja, não só através das pregações, mas também orando a Deus através de uma plataforma como essa. Chegar na casa de alguém. O Jonathan hoje é um jovem pastor, 4º vice-presidente de um campo que está em ascensão, que está crescendo, né? A Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, porém, ao mesmo tempo, uma igreja que preza por princípios da palavra de Deus, por ensinamentos da palavra de Deus, entendendo que as coisas mudaram, entendendo que há uma questão de a igreja ser contemporânea, entender a mudança do que está acontecendo na sociedade, mas sem perder sua essência. Né? Então, assim, a Igreja Assembleia de Deus Catedral da Vitória é essa igreja, com muito prazer nós fazemos parte dela, e ela tem nos dado a oportunidade de chegar, por exemplo, aqui, de estar aqui hoje falando com você, de estar aqui como um pastor. Foi através dessa igreja, foi através desse ministério, né? Hoje ser um dos 4 vice-presidentes. Então, o Jonathan hoje é alguém que pode dizer para você que vai assistir esse podcast: vale a pena ser leal. Vale a pena acreditar, ombrar, caminhar junto. Vale a pena. Então, eu posso resumir que hoje nós estamos vivendo o cumprimento de promessas que Deus fez há muitos anos e queremos avançar para que a glória de Deus continue se manifestando e a gente possa alcançar vidas, abençoar pessoas com a nossa história, com o nosso legado, com o nosso serviço, né? Com a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. É o que eu desejo e quero fazer, não só no púlpito, não só na igreja, mas em todas as áreas. Eu acredito, Saulo, que um homem de Deus ele não tem vida secular. Eu acredito que um homem de Deus, a vida dele é para glorificar o Senhor, seja onde ele estiver. Não é necessário estar na frente de um ministério. Não é necessário. Eu acredito que o meu ministério ele se cumpre aonde eu estiver. Tem pessoas que separam o ministério de vida secular. Não tem como separar. Não tem como separar o pessoal do profissional. Tem que saber priorizar. Tem que saber priorizar, mas você tem que dar o seu melhor em tudo. Né? Tem gente querendo separar tudo e tal. O meu caso acontece muito. A minha empresa e o meu número pessoal é o mesmo. Eu sei que lá na frente eu tenho que organizar para a questão de ter um pouquinho mais de tranquilidade, privacidade. Mas quantas das vezes eu estou trabalhando e ao mesmo tempo tem gente me pedindo oração, tem gente me pedindo conselho, e a gente vai, como se diz, vai misturando uma coisa com a outra, e Deus vai dando graça, a gente vai avançando. A gente vai avançando. Você falou da empresa, né, lá atrás, e aí a gente interrompeu e viemos para esse assunto de ministerial novamente, que você foi empossado 4º, né, eu falei 2º, mas é 4º vice-presidente do campo. Aí você foi, aí em Caldazinha,
você começou a ministrar, a construir a igreja, a cidade te conhecer. Jonathan, sempre foi a profissão? Minha profissão sempre foi pintor predial. E aí surgiu a empresa. Aí nesse meio tempo, a gente começou a avançar nessas pinturas. Em Caldazinha. Em Caldazinha. Na verdade, eu moro em Caldazinha, mas trabalho em Senador Canedo. Em Caldazinha em si, eu não tenho nenhum ramo de trabalho. A cidade é muito próxima, são 9 quilômetros. O Senador Canedo é uma cidade que está muito em ascensão, tem crescido muito. Ótima cidade. Uma ótima cidade, tem muita frente de trabalho. E ali no Senador Canedo eu comecei a desenvolver o meu trabalho, né? Fazendo pinturas em casas, em condomínios, jardins e outros condomínios. A gente trabalha com um serviço de médio e alto padrão, de pintura predial. E ali a gente começou a desenvolver. E aí foi aumentando o leque de serviço e eu fui contratando outros profissionais para trabalhar comigo. E nesse meio tempo, a gente foi em Deus, em oração, como a gente disse, pedindo direção e foi implantando essa empresa. Inclusive, a Construarte, que é a empresa que nós implantamos na área da construção civil, a gente já tinha um CNPJ aberto há algum tempo e a gente veio trabalhando, e a partir dali a gente colocou a parte de pintura, e aí orando a Deus, eu pedi a Deus uma direção para ter uma nova fonte de renda. Olha aí. Eu tinha a fonte de renda que era a pintura, né, já com alguns pintores trabalhando comigo, tocando 2, 3 casas, sobrado ao mesmo tempo, e orando a Deus para ter uma nova fonte de renda. Veio a pandemia e tudo, e a gente naquela preocupação. Direção de novo de Deus. Direção de Deus. Que loucura. Você vê onde está levando esse podcast? Às vezes Deus quer falar com alguém, né? De repente não tá tendo. Tá fazendo as coisas sem direção. Sem direção. Precisando de um norte, né? De um rumo. E eu me lembro que na pandemia, por exemplo, tudo fechou, não podia trabalhar e tudo, as obras, os condomínios. E eu tenho o meu escritório em casa, entrei no escritório, a pandemia começou e eu fiquei 7 dias. 7 dias ininterruptos. Entrava cedo e saía de noite. E eu entrei no meu quarto e ali eu comecei a falar com Deus. E eu fiquei 7 dias em oração, em jejum. E eu me lembro que a minha esposa, ela chegou a me perguntar se eu não ia sair para procurar o serviço. Se eu não ia sair para procurar o emprego. E ali eu fiquei 7 dias orando e falando com Deus. E Deus falou comigo. E naquele lugar, Deus, ele abriu uma porta. Quando eu saí do quarto, Deus me levou a uma pessoa e a partir dali eu comecei a trabalhar e as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas. Então, eu posso dizer para vocês que a direção de Deus é mais importante do que aquilo que nós vamos fazer. Mais importante do que aquilo que eu sei fazer. Mais importante do que aquilo que eu tenho como habilidades. É ter a direção certa. É saber que Deus está nesse negócio. É saber que Deus confirma a decisão que eu estou tomando. Então, a partir dali, as coisas começaram a mudar. E então, eu orando a Deus, eu já tinha muitas ferramentas, né? Já lidava com construção. E eu conversei com a minha esposa a respeito de iniciar uma nova fonte de renda. E eu, já há pouco menos de um ano, vai fazer um ano agora, a gente vendeu um carro que a gente tinha, pegou o valor desse carro, eu já estava comprando um outro carro, mais novo, e aí sobrou um valor, 10 mil reais. Eu peguei esses 10 mil reais com uma direção de Deus. Mais importante do que o recurso que eu tenho e do que o talento que eu tenho, é sobre qual palavra eu estou empreendendo. Mais importante do que aquilo que eu sei fazer, ou a quantidade de recursos que eu tenho na mão, é sobre qual direção eu vou caminhar. E com esse dinheiro, eu fui e comecei o que é hoje a nossa empresa chamada Locadora Construarte. Com 10 mil reais, nós compramos algumas ferramentas, parcelamos outras e iniciamos a nossa empresa no Senador Canedo, no setor Vale das Brisas. E hoje estamos ali avançando e agora vamos lançar agora no próximo mês de abril a segunda loja da Locadora Construarte. Que isso! Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Estamos avançando.
A Construarte, então, começou a partir da pandemia. Da pandemia. E de um direcionamento de 7 dias de oração. 7 dias de oração, em que a minha própria esposa questionou. Eu fiquei 7 dias orando e ela falou para mim assim, você não vai sair para procurar trabalho, não? Porque 7 dias, 7 dias, um dia, 2, 3, falei, agora eu vou orar. Quando eu terminar o tempo de oração, eu vou sair. E eu terminei os 7 dias de oração, meu telefone toca, alguém me indica uma pessoa, um médico em Caldazinha, chamado Dr. Darlan, e eu fui fazer um serviço para ele na fazenda, bem no começo da pandemia, e eu fiquei toda a pandemia trabalhando na fazenda. O vírus correndo aqui fora, e eu na fazenda fazendo pintura, construindo chalé, fazendo reforma. Fiquei toda a pandemia lá dentro. Glória a Deus. Deus me guardou naquela pandemia lá trabalhando, e nós fazendo o nosso trabalho da igreja, fazendo lives aqui, nós passamos por um período difícil naquela pandemia. Aquela pandemia foi fácil, não. Mas Deus deu graça. E a partir dali Deus deu uma direção, e aí nesse último ano a gente iniciou a Construarte, estamos lá empreendendo. E onde que vai ser agora a nova loja da Construarte? Já pode falar aí, pessoal? Já pode falar, já tem até a fachada lá, né? A nova loja também foi um presente de Deus. É o que eu falo sobre direção. Direção. A gente procurando um local para implementar a nova loja, e a gente foi audacioso, sabe? Eu costumo dizer que o homem, ele é aquilo que ele imagina. Olha aí. O homem é aquilo que ele imagina. Então, primeiro eu penso, depois eu verbalizo. Depois que eu verbalizar, eu vou agir. O homem é proteção, é provisão e ele é plataforma. E plataforma. Forte, interessante. E eu saí para procurar um endereço. E assim, eu imaginei um bom ponto. Eu queria um ponto, eu disse assim, eu quero estar entre os grandes. Eu quero estar entre as grandes empresas, eu quero estar entre as grandes lojas. E eu fui para a principal avenida de Senador Canedo procurar um ponto chamado Avenida Dom Emanuel. Uma avenida dupla no bairro das Indústrias. Quando você entra em Senador Canedo, lá em Senador Canedo a gente gosta de dizer que tem as mãozinhas. Lá tem as estátuas das mãozinhas assim. E quando você entra em Senador Canedo, tem a estátua das mãozinhas. Você passou a rotatória. Na segunda rotatória, temos ali entre a segunda rotatória e a Praça Criativa, o polo de empresas do Senador Canedo da área da construção. Nós temos ali grandes comerciais, lojas de piso, madeireiras, as grandes empresas no ramo de construção. E eu peguei de uma avenida... É perto do Bretas ali? Entre o Bretas e entre o Bretas e a Praça Criativa. Naquele vão. E aí, assim, falando sobre direção de Deus, eu entrei nesse perímetro e eu falei, eu quero aqui, Senhor. E eu encontrei uma sala e lá não tinha telefone, não tinha aluga, não tinha vende, não tinha nada. E eu cheguei na sala e coloquei a mão na sala e fiz uma oração. E disse, Senhor, eu estou falando isso sem demagogia, como essa luz que nos ilumina e essa criança que está aqui. E eu falei, Senhor, essa sala, se for de Deus, se for da vontade do Senhor, eu vou negociar com o dono, a negociação vai trazer paz e nós vamos fechar esse negócio. Peguei o telefone do dono, liguei para ele e falou, eu não quero alugar, não quero vender, é um lugar que eu não estou com plano de mexer. E eu falei para ele, me dê a oportunidade de a gente pelo menos conversar pessoalmente. Ele falou, tal hora eu vou estar aí, se você quiser nós conversamos. Falei, ok. Ele veio, nós conversou. Ele falou que não estava pensando em alugar. Eu falei para ele, na hora que o senhor for embora, converse com a sua esposa. E se for de Deus, não para mim, se for de Deus para nós dois, se for bom para nós dois, nós vamos fazer um contrato de locação. E fui embora. Uma terça-feira tinha culto na minha igreja. Quando eu estou terminando o culto, ele me manda um áudio. Eu ouço o áudio de 1 minuto e pouquinho. E no áudio ele falou assim, eu não estava de plano de alugar, mas você liberou uma palavra lá que ela tocou em mim. Você disse, se for de Deus para nós dois. E eu pude entender que aquilo ali era algo que seria bom para nós dois. E eu decidi te alugar. Olha aí. E aí a nossa segunda loja... Mais um direcionamento. E a nossa segunda loja vai ser em frente à principal loja de tintas que tem no Senador Canedo, a Unitintas. Glória a Deus. Para a glória de Deus. O cara já compra a tinta, aluga o equipamento e vai pintar a casa dele. Vai pintar a casa. Deus é bom o tempo todo. Maravilha, glória a Deus. Graças a Deus. E aí,
Jonathan, você falou lá que você veio do gueto. Eu queria voltar, né? Eu tô com esse negócio na cabeça ainda. Você veio do gueto, de Aparecida de Goiânia. Como foi que você conheceu Jesus? O que foi que te levou a... Porque para você fazer algo que hoje é bem sucedido, alguma coisa teve que acontecer lá atrás, bom ou ruim, né? Alguma coisa te levou a impulsionar. Porque ninguém faz algo só, vou viver por viver, não vai. Não. É igual o Zeca, né? Deixa a vida me levar. Vida leva vida eu. leva eu. Não. O homem não vive desse jeito, né? Não. O ser humano, o homem, eu falo o ser humano. O homem é o gênero humano, né? O gênero humano, a raça humana. É. Alugou a sala, tem agora a empresa, Deus te faz um pastor bem-sucedido. Amém. Porque eu tenho para mim você como hoje um pastor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, uma igreja cheia. Aceita mais água? Aceito. Bom se tivesse uma coca, né? Bom, mas tá bom. Tá. Perdão. Tá ótimo. E você vem, conquista tudo isso, e aí, quem foi que te convidou para ministrar no maior congresso do Brasil de jovens? Ali você pregou para 20 mil pessoas. Ali foi uma grande promessa. Porque, cara, eu vejo tudo nisso, Deus respondendo muito os seus desejos. Sim. Ele respondendo os seus desejos, né? E você já chegou... Você sonhava com isso tudo que está acontecendo? Sonhava. E desejava, porque você falou que até suor você derramou para que isso acontecesse. Sim. Mas como que foi que chegou? Vou pregar no maior congresso do Brasil, que é o Madego. Saulo, foi uma situação assim... Para 20 mil pessoas, num horário nobre, depois de uma banda renomada. É verdade. Um menino apareceu na Globo. Deus é tão detalhista, né? Que o amigo do Jontinha ligou para ele falando: Uai, seu pai tá na Globo, que negócio é esse aqui? Foi isso mesmo, Jontinha? Foi, certinho. Ele me ligou lá de Pernambuco dizendo que meu pai tava na Globo, não sabia o que tava acontecendo. E aí? Pai, Saulo, essa foi uma das maiores promessas que Deus cumpriu na minha vida até o presente momento. Eu sempre tive o desejo, vem trabalhando, Deus prometeu há muitos anos, mas surgiu assim de uma decisão de confiança da nossa liderança. Surgiu de Deus usar homens para abençoar homens. Amém. E aí onde é que mora, isso, né? aí onde é que mora o segredo, porque que muitos têm a promessa, têm o talento, mas não conseguem tomar posse, porque não querem estar debaixo da autoridade de alguém, porque não querem estar com a bênção, com uma mão sobre a sua cabeça. Eu sendo um dos pastores do campo, né, Catedral da Vitória, e recentemente eu fui empossado como vice-presidente, então tudo aconteceu muito rápido. Eu fui empossado como vice-presidente, um dos vice-presidentes, em fevereiro, e no final de semana seguinte, nós tivemos a reunião de obreiro no nosso ministério. E como que funciona a Almadego? Todos os campos de trabalho de Madureira têm uma oportunidade, de acordo com cotas de participação do tamanho do campo. Então tem um campo maior, que ele tem um período maior por conta da quantidade de inscritos. Então o tempo ele é relacionado à quantidade de inscrição que cada campo faz. Então nós tivemos ali campos que tiveram 1 hora de prazo de apresentação, campo que teve 40 minutos. E aí, quando chegou no nosso campo, Catedral da Vitória, nós tivemos uma boa expressão de venda, inclusive o nosso líder regional de jovens... Venda de camisas, Venda de camisas, ingressos. que é inscrições. O nosso líder, que é o pastor Pedro Paim, a pastora Sandra, os vice, que é o pastor Jonathan Fernandes e a Lohane, fizeram um trabalho excepcional com os demais pastores de congregação e nós conseguimos vender mais de 350 camisetas. E isso gerou
um prazo de participação no congresso, no maior congresso de jovens do Brasil, que foi um prazo de 20 minutos. 20 minutos que naquele congresso é algo, vamos dizer assim, é uma eternidade, né? Eu tava lá. É um bom tempo. E aí o nosso pastor presidente, direcionado, palavras dele, direcionado por Deus, ele escolheu 2 pessoas. Ele escolheu a mim, para estar trazendo uma palavra, representando o campo, e a nossa pastora presidente, pastora Solange, para louvar com um louvor. Porém, um dia antes, ele nos procura e diz, olha, Deus nos direcionou para que você utilize todo o período do nosso campo, representando o nosso campo. Então, eu me sinto honrado, né, pela confiança do meu pastor presidente, pastor José Ramos Mendonça, pastora Solange, que foi através deles que essa promessa se cumpriu. E a partir dali, nós tivemos a oportunidade de estar naquele congresso, ministrando pela primeira vez uma palavra que Deus colocou no nosso coração ali para ministrar. Qual foi a sensação de estar lá, Jonathan? Porque, você cresceu jogando bola. Jogando bola. Nós falamos lá no início brincando, mas é sério, o senhor gosta de se exercitar, manter o corpo saudável através do esporte, correndo, jogando a bola. E Deus fez com que você estivesse no estádio, no ginásio de maior relevância do país, que é o Goiânia Arena, do lado do Serra Dourada, e trazer a palavra dele. Onde não foi o seu desejo de infância, né, mas foi criado um propósito para que você estivesse ali depois de muito tempo. É loucura, né, não? Demais, da conta. Porque eu vou falar de mim. Eu tinha um sonho. E o meu sonho era fotografar fora do país. Eu amo a fotografia. Eu estou na área de audiovisual desde os meus 11 anos de idade. Eu morava numa cidadezinha pequena, no interior do Tocantins. Lá tinha a rádio da igreja. Eu ia para lá, ficava lá. Não, eu sempre fui um menino bem imperativo, né? Eu gostava, sempre fui comunicativo também. E aí eu larguei tudo lá e fui ver. Um dia eu saí da escola e fui lá para essa rádio da igreja, lá ver uns caras lá mexendo lá e tal. Instalaram a torre e começou a funcionar a rádio na cidade. Um dia, um camarada no programa lá faltou, eu entrei de gaiato no ar e eu rodei o programa de manhã e dali em diante comecei a fazer isso daí e eu amei, eu amo o que faço. E Deus me levou aonde o meu coração desejava. E ver você estar onde você está, no lugar onde você era pequeno, desejava jogar bola ali e hoje você joga a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, leva. Jogar é levar, né? Conduzir a bola. E você conduziu a palavra de Deus ali de uma forma que eu fiquei encabulado. Eu estava trabalhando, servindo você, e eu vi as pessoas paradas depois de um louvor muito bom. Muito bom. Muito animado também, né? Um louvor que gerou muita conexão, né? Conexão, né? Euforia no povo, né? E quem quiser assistir depois essa pregação, tá no canal do YouTube do Pastor Jonathan, Pastor Jonathan Bezerra. Pode colocar lá, já vai aparecer. Ou pode ir também no link da bio do Instagram dele, que você consegue acessar, ter o acesso à pregação. E como foi para você estar ali, ver aquela multidão toda ali prestando atenção em você? Porque você trouxe uma palavra muito impactante. Foi muito, vamos dizer assim, foi inédito e gerou um mix de sentimentos muito grande, né? Igual você falou, foi a inversão, aquilo que era desejo de infância, de criança, da questão da bola, do futebol, estar num ambiente onde é relacionado até essa questão de esporte, mas fazendo um propósito maior. O meu propósito, a minha vontade, ela pode até parecer grande, mas a vontade e o propósito de Deus é muito maior. Então, eu estava exatamente no lugar onde Deus planejou para mim estar.
E nos meus planos eu poderia estar em outro lugar ou fazendo outra coisa. Mas eu estava fazendo aquilo que Deus planejou para mim fazer. Então, para mim, foi muito gratificante. Foi um sonho. E eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Com relação à palavra, foi um desafio. Porque ali eu sempre disse para pessoas que estão próximas a mim que um dia eu ia revelar algo que tinha acontecido na minha vida, né? E ali Deus me deu aquela oportunidade. Eu senti no meu coração quando a oportunidade veio. Eu, na reunião de obreiro, o pastor virou, ele não tinha comunicado para ninguém, ele falou, quem vai falar na Almadega é o pastor John. Estava toda a nossa igreja lá, os obreiros, os pastores, os membros, e ele no altar virou e disse que eu ia falar. No dia que ele confirmou que eu iria estar ministrando, Deus confirmou no meu coração que era para mim trazer aquela palavra e foi uma palavra que relatou um pedaço do meu testemunho e uma mensagem a respeito da palavra de Deus. E foi algo que trouxe a liberdade que o meu coração precisava para que eu pudesse me dispor agora para dar andamento aos projetos que a gente tem no coração, para ajudar pessoas a vencer e a passar por aquilo que eu passei. Foi um trauma de infância, né? Um trauma que foi de abuso sexual. Isso, né? Isso. Na minha infância, eu passei por esse trauma, né? Por um relacionamento que a minha mãe teve, né? Com um homem devido à separação com meu pai. E eu, durante alguns anos, praticamente dos 10, 11 anos, 9 anos, até os 13 para 14, eu fui abusado sexualmente. E isso me gerou muito trauma, muito problema, muita mágoa, muita revolta. E aí eu fui até aproximadamente os 17 anos com essa revolta, com esse trauma, até que eu me encontrei com Jesus e fui liberto. Só que mesmo depois de estar na igreja, de ser liberto, já pastoreando e tudo, eu não tinha comentado isso com ninguém e eu ainda tinha dificuldades para lidar com isso. Porque não é algo fácil de se lidar. Não é algo simples de se lidar. E aí eu comentei com 2 pessoas, que até então sabia. Uma delas era a minha esposa. Há pouco menos de 7 anos atrás, eu conversei com ela, contei o que me aconteceu. E a outra pessoa foi o meu pastor, que é o meu pastor presidente, o meu pastor atual até hoje, o mesmo pastor. Então eram as 2 pessoas que sabiam. E aí, na Almadego, Deus... Porque é desafiador, né? É desafiador. Porque a questão não é as 20 mil pessoas, ou depois daquilo dali. É o sentimento de que, será que as pessoas vão me entender? Justamente. Porque eu tive dentro da minha família pessoas que também sofreram abuso, sabe? E o mais difícil foi a família querer levar isso à frente. Né? A tentar entender o que aconteceu ali. Porque a pessoa, eu vejo que a pessoa, nisso que você falou que você levou a revolta até os 16, 17 anos, mas tem pessoas que levam para a vida toda. Leva. Ela não consegue prosperar, Sim. Ela não consegue ter uma vida sentimental legal, saudável. Se for mulher, ela não consegue se relacionar bem com o marido. Ela não consegue dar o amor necessário para o filho ou para a filha. Sim. Se for homem, ele vai tratar mal a esposa, os filhos, a mãe, o pai, e aí vai. Sim. Na empresa não consegue fazer amizade. Não. E assim, o que você levantou aí é um ponto crucial. Porque quem sofre esse tipo de abuso, ele tende a ser conduzido a repetir a prática. Ele tende a ser conduzido até a usar isso como uma espécie de, não sei se de vingança. De vingança. Acontece muito. Fez isso comigo, vou fazer com outro. Vou fazer com outro, né? Ou ele usa isso também como, de repente, uma desculpa, não sei se a palavra certa seria desculpa, mas como um pretexto para fazer algo de errado. Dizer que não consegue se libertar, não consegue sair. Ou ele decide caminhar por um caminho reverso
aquilo que é o correto Uhum. para a sua própria vida, e aí vai usar isso como o ponto principal. Não, eu estou vivendo assim porque lá atrás eu passei por isso. E eu costumo dizer, até foi o tema da minha mensagem lá na Almadego, o texto que está em Gênesis capítulo 16, sobre Agar, que Agar estava fugindo da casa na qual ela era afligida. Agar estava sendo afligida por Saraí, né? Sara, que até então não tinha o nome ainda mudado para Sara, né? Era Saraí. E Agar estava sendo afligida ali e ela decidiu fugir do lugar da aflição. Ela decidiu fugir do lugar da dor, do lugar do sofrimento. E o nome Agar, até tem na mensagem, inclusive você que não assistiu, né? Vai lá no YouTube, vai lá no link da bio e assista. O nome Agar significa fugir, fugitiva, imigrante. E Agar, ela decide fugir. Só que o texto diz que o anjo do Senhor a encontrou. O anjo do Senhor a encontrou, mesmo ela fugindo. E aí o anjo pergunta para ela, Agar, de onde vens? E para onde vais? E aqui é onde está o cerne, e essa mensagem é a mensagem da minha vida, e é a mensagem que durante muitos anos eu quis pregar ela para muita gente. Eu quis pregar ela, e Deus proporcionou lá 20 mil pessoas, e proporcionou até a participação lá na TV. Eu quis pregar por quê? Porque... E agora eu vi um corte ali seu ali, tá viralizado, tá com quase 90 mil visualizações. Que isso, hein? É verdade, temos um corte lá, né? Trabalho feito aí pelo Saulo, pelo pessoal aqui do estúdio, que fez lá a filmagem, fez as edições, e tá com quase 90 mil visualizações já. Né? E aí, você falando? Isso, aí assim, o anjo encontra a Agar, mesmo ela estando fugindo. E eu, durante muitos anos, eu estava fugindo. E eu fugia aonde? Eu fugia na bebida, eu fugia nas drogas, porque eu fugia de mim mesmo. Eu fugia das emoções que estavam dentro de mim. Eu fugia da mágoa, eu fugia do ódio. E para fugir do ódio e da mágoa, que queria que eu fizesse loucura com o meu abusador e até mesmo com o meu próprio pai. Porque não foi meu pai que me abusou. Mas pela falta de pai, por ele não estar lá, ter sido seu protetor. Meu protetor, no momento que eu mais precisei, a minha mágoa voltou contra ele também. E eu tinha ódio contra meu pai. E eu sofri muito por conta de problema de paternidade. Então, e aí eu fugia na bebida, nas drogas, na prostituição. Forte. Só que aí o Senhor me encontrou. Assim como o anjo do Senhor encontrou Agar, o Senhor me encontrou. Eu costumo dizer, Saulo, que o evangelho funciona. E quando o evangelho encontra alguém e essa pessoa permite ser transformada pelo evangelho, palavras suas, o evangelho pega um jovem abusado sexualmente e coloca ele hoje como 4º vice-presidente de um campo da Madureira. Madureira. De um campo reconhecido mundialmente. O evangelho pega um homem que não teve pai. Mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. O evangelho pega um homem que não teve pai e coloca ele hoje como pai de muitos, pastoreando igrejas, aconselhando famílias e sendo pai presente dos seus próprios filhos. E deixa eu falar um segredo para você aqui e para vocês que estão me ouvindo. Exclusividade. Exclusividade. O evangelho faz aquele que foi abusado por padrasto ter na sua própria vida uma filha que não é fruto do seu relacionamento com a sua esposa, mas que é tão amada, ou quem sabe até mais. Não vou dizer que mais, porque a gente tem que amar os filhos iguais. Mas assim, Deus me deu a chance de amar uma filha que não foi fruto gerado do meu casamento com a minha esposa. E se você perguntar para minha filha e para os meus filhos se há diferença na criação, você vai ouvir que não há. Porque eu a amo tanto quanto amo os outros dois e vou colocar no nome dela, ela completa 18 anos esse ano, vou colocar no nome dela o meu sobrenome. O evangelho transforma. Curou. Cura. Eu não sei, eu acho que o pastor
meu pastor, pastor Mac, ele fala que pessoas fere pessoas, mas pessoas cura pessoas. Às vezes isso aconteceu por vontade até permissiva de Deus. Sim. Para que você pudesse curar a sua filha. Sim. Sim. E não só ela, né? Ela vai ser geradora de pessoas que curarão outras pessoas. Curarão outras pessoas. Olha que maravilha, que tremendo. E deixa eu te falar uma coisa aqui linda tô que emocionado. tem. Uma coisa linda que tem na Bíblia e muita gente não se atenta. Jesus foi criado por um padrasto. José. Jesus não é filho legítimo de sangue de José. José foi convencido a aceitar Maria em sonho. Porque ela apareceu grávida do Espírito Santo. E José, sendo um homem direito, correto, decidiu se ausentar. O anjo do Senhor aparece para José quando José decidiu fugir. José ia Outra fugir. fuga. Outra fuga. Enquanto as pessoas estão fugindo, a única coisa que elas vão conseguir é fugir. Mais nada. É preciso encarar a situação. É preciso entender que na permissão de Deus, até o mal que me fizeram, Deus transforma em bem. Se eu aceitar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, porém não fácil. O versículo parece até bonito, algo antagônico. Épico, extraordinário. Épico. A vontade de Deus é boa, e perfeita e agradável. Uau! Mas não é fácil. Vai ser extraordinária a vida. Vai ser extraordinário. Não é. Não é. Vai ter problema. Agora, se eu aceito a vontade de Deus, o mal que me fizeram no passado, hoje é assunto de podcast para alcançar vidas. Hoje é tema de mensagem pregada em um estádio. Hoje é uma mensagem que vai levar pessoas a parar de fugir. Parar de fugir. Perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi este ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Porque a gente quer atribuir as dores que as pessoas vivem, que nós vivemos a outras pessoas, a outras coisas. A outras coisas, a outras pessoas. Não, o pastor foi abusado por causa disso, por causa daquilo. Nossa, e se fosse permissão de Deus? E se é permissão de Deus? Não estou sendo... Porque vamos trazer para o nosso... Eu, toda a vida, fui criado na Assembleia de Deus. Hoje eu estou numa comunidade, mas não deixo de ser também uma Assembleia de Deus. Ponto. Tudo que nós fizemos lá atrás, acontecia nas igrejas, às vezes a gente atribuía a culpa a uma coisa, sendo que era nós fugindo de uma responsabilidade que, se nós tivéssemos nos posicionado, poderia ter mudado. Sim, sim. Poderia ter tido outro desfecho. Se você tivesse posicionado lá em 2017, você não precisaria ter ficado um ano de depressão. Sim. Agora, eu vejo as coisas de uma forma, vamos dizer assim, na direção de Deus. Se eu me posiciono antes, de repente eu não teria a oportunidade de alcançar vidas como estou tendo hoje. Hoje nós temos tudo isso daqui, né? Estruturas. Isso aqui vai ser preparado, vai ser usado para alcançar vidas, não para projetar um homem. Não para projetar um pastor. Se acontecer, louvado seja Deus, para a glória dele. Mas glória dele. Qual que é o objetivo nosso aqui? É isso. É glorificar o nome do Senhor. Se eu me posiciono antes, aquelas 20 mil pessoas, será que ouviria o que ouviu naquele dia, no Congresso da Almadeca? Então, tudo tem um propósito, tudo tem a hora certa, tem um momento oportuno. Né? E é preciso estar curado para poder ter a posição. Como chegou essa cura? Como você se curou? Foi só aceitar Jesus? Porque tem pessoas que estão na igreja e tem essa mágoa, tem essa ferida no coração. Sim, tem. Então, assim, para mim, o processo, ele passou por alguns pontos. Ter um filho homem. Um ponto crucial no meu processo de cura foi ter um filho homem. Porque as coisas que eu vivi
foi entre 2 homens. Então, assim, a minha vontade de jogar bola, a minha proibição, né? Então, assim, eu era proibido de jogar bola. Para mim jogar bola, eu tinha que ser violentado, alguma coisa do gênero, para poder ser permitido. Então, Deus me deu um filho homem, porque no lugar onde eu mais fui ferido, era o lugar onde Deus mais queria me usar. No ponto onde eu mais sou ferido. Então, se você, porventura, não sabe qual que é o propósito da sua vida, para que eu nasci, para que eu vim a existir, o que eu estou fazendo nessa terra, pega a sua dor e estuda a sua dor. Na sua dor está o seu propósito. Igual os coaches falam, catalisa ela, vê aonde que está. Canaliza ela ali, vê onde está, estuda ela e a partir dali você vai trabalhar em cima daquilo. É aquela história, você encontrou um problema, então é você que Deus quer usar para resolver o problema. Ah, esse copo aqui está fora do lugar, então é você que Deus quer usar para colocar o copo no lugar. Se eu encontrei um problema, se tem uma dor, se tem uma dificuldade, é naquela área que Deus quer me usar. Então o meu processo de cura começou ali. Aí Deus coloca um filho homem para me cuidar. E com esse filho homem eu tenho toda a oportunidade de fazer aquilo que meu pai não fez comigo. De ser o pai, e você me conhece há muito tempo e sabe, acompanhando meu filho no futebol, acompanhando meu filho no dia a dia. Meu filho joga bola durante muito tempo, inclusive foi aceito em várias escolinhas de futebol, e agora, por último, ele foi aprovado para jogar em São Luís de Montes Belo, ia mudar para lá e tudo, mas meu filho tomou uma decisão que muito me alegrou e muito me honrou, e ele disse, eu poderia ir, mas eu prefiro a minha família, porque ele colocou em primeiro lugar continuar com a família, continuar com o pai, com a mãe, com os irmãos perto, do que ir em busca de um sonho futebolístico e financeiro. Então isso me deu certeza de que o meu caráter e a forma que eu estou criando meu filho está certo. Então meu filho foi um dos processos da cura. Ter uma filha, né, que minha esposa, num relacionamento ao qual eu conheço a minha esposa, uma criança de 1 ano, então ter uma filha que é filha minha, porque eu a crio e a considero minha filha, mas que veio não de um relacionamento entre eu e minha esposa, também é um ponto da cura, porque Deus me dá a oportunidade de ter no relacionamento uma filha, e se eu fosse usar a máxima que a própria não vou dizer a psicologia, mas alguns dizem por aí que o carrasco, o pedófilo, o abusador, ele foi abusado e aí por conta disso ele repete o abuso em outra pessoa. Não, Deus me deu uma filha e eu a crio com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, e ela foi um instrumento também de cura na minha vida. Então, a cura ela passa pelos processos. Né? Não é assim, veio para a igreja, aceitou Jesus, converteu e ele levantou a mão e está curado. Não. Existe um processo. Existe um processo. Né? E esse processo ele é demorado, ele é longo, ele é difícil. Agora é possível, é doloroso. Agora é possível com o quê? Com a prática do evangelho, com a vida correta, com esforço para vencer um dia após o outro, e até chegar ao ápice da cura completa, que é quando você vai se encontrar totalmente curado e pronto para curar outras pessoas. Poderá um cego guiar outro cego? Jamais. Ambos cairão juntos no buraco. Mesmo buraco. Agora, quando eu começar a enxergar claramente, quando eu estiver totalmente restaurado, curado, aí sim eu posso estar aqui falando sobre algo que não me fere mais. Hoje não me fere mais. Então, aí eu posso chegar diante de 20 mil pessoas e falar, e gritar, e jogar para fora. Por quê? Porque eu estou curado. E agora eu estou pronto para poder ajudar a curar outras pessoas. Então, esse é o processo da pessoa alcançar essa cura, né, da alma, essa cura completa de traumas, de problemas que a pessoa viveu, seja na infância, seja no casamento. E chegar onde está hoje, né? E chegar onde está hoje, né? Então, assim... finalizar aqui essa questão, eu gostaria de... Pode falar. Gostaria de dar uma palavra para todos que já passaram por isso ou estão passando. Pare de fugir. Pare de fugir. Se você
achar que a fuga, achar que o tempo vai resolver, não vai. Eu vivi, eu experimentei na minha própria vida. A fuga só vai te fazer continuar fugindo. A fuga para a bebida, a fuga para as drogas, a fuga para a busca de relacionamentos que possam preencher, não vai resolver. Decida parar de fugir. Decida se encontrar com aquele que realmente tem todo o poder para transformar. Aleluia. Quando você falou para sua esposa, há 7 anos atrás, você se sentiu mais aliviado? Você sabia que ali você estava fugindo, sendo curado também ou não? Sim. Porque às vezes a pessoa ela não tem uma pessoa para quem falar. Às vezes isso também faz com que ela não pare de fugir. Sim. Ter com quem se abrir, né? Agora, até porque... eu queria que você me trouxesse nesse ponto aí, isso daí. Foi você falar com ela, com o seu pastor, que fez você parar de fugir também? E entender que você estava sendo curado? Sim. É preciso, no processo da cura, é preciso você falar, expor, colocar para fora. Só que esse processo, como eu disse, ele é demorado e ele é gradativo. Né? Então eu não vou sair falando para todo mundo e nem devo. Nem deve. Então o primeiro ponto, tem que encontrar uma pessoa de confiança para ter a primeira fala a respeito do assunto. Uma pessoa que eu confie. E antes da minha esposa foi o pastor. Eu tinha e tenho tanta confiança no pastor que eu me abri com ele de forma... Não foi assim um gabinete, não foi uma conversa de meia hora, de 1 minuto. Foi algo rápido, mas eu precisava dar aquele grito inicial. E o grito inicial, às vezes, ele é só falar o que aconteceu. Eu passei por um abuso sexual. Pronto. De repente, vai ser a única frase que a pessoa vai conseguir falar a primeira vez. E ela vai trabalhar em cima disso. Depois, ela vai continuar esse assunto com a pessoa a qual ela está se abrindo. Então, assim foi comigo, com o pastor. Depois, passado algum tempo, eu estava vivendo uma situação no meu relacionamento com a minha esposa, uma dificuldade dela, ó, pra você ver o tanto que é interessante, uma dificuldade dela, e para ajudar ela na dificuldade dela, Deus me direcionou a expor o meu problema para ela. Olha aí. Foi assim que aconteceu. Para ajudar ela em um momento difícil, emocional, ao qual ela estava vivendo, Deus me direcionou que a forma que eu iria conseguir ajudar ela era mostrar para ela que eu não era o homem perfeito, sem mágoa, sem trauma, sem dores, que parecia ser. E eu tive que expor para ela a minha dor, expor para ela o que eu carregava, para que ela alcançasse também força para continuar avançando. Então foi uma troca de necessidade, de situações. E a partir dali eu falei para ela, e ficou só entre ela e o pastor, e nós nunca tivemos assunto, os 3, sobre isso. E agora, por último, foi quando Deus me direcionou a expor no congresso, porque eu sentia no meu coração que era momento até para destravar projetos que Deus tem em cima dessa área na minha vida e na vida de pessoas. É o que você disse lá no início, você gosta de evangelizar, né? E hoje eu estou sendo procurado por pessoas para trabalhar nessa área. Já depois do congresso, estou recebendo direct, estou recebendo mensagens de pessoas para aconselhar, para ir ministrar para jovens, para ir ministrar em igrejas sobre assuntos relacionados a essa área. Então, assim, o preparar de Deus e o momento oportuno está chegando para lidar com essa situação. Aleluia. Louvado seja Deus. Está sendo libertador, né? Libertador. Para mim, e vai ser para pessoas que, em nome de Jesus, serão libertas e alcançadas por um testemunho de transformação e de mudança na vida de um homem, né? Que legal. Glória a Deus. Pastorzão, depois desse testemunho todo, desse repertório todo que, né, nós trouxemos aqui, né? Uma vida começou lá em 2012, né? Isso, 2010. 2010.
e hoje, 2025, é um pastor que passou pelas suas dificuldades pessoais, mas soube como sair delas, né? E isso é interessante, isso é maravilhoso. E deixa uma palavra. Se fosse seu último dia de evangelismo como pastor, como pai, o que você deixaria para as pessoas como uma resposta para essa geração, para esse momento? Olha, assim, o que nós mais podemos ver hoje nessa geração é a necessidade por identidade, por se encontrar. Nós estamos vivendo aí uma geração onde muitos não se encontram, não sabem da onde vieram e nem para onde estão indo. E se eu posso te dizer algo nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse momento que você está assistindo esse podcast, saiba que há um propósito para a sua existência. Saiba que os céus não erraram quando criaram você. Deus não te usou como um protótipo falido. Deus não experimentou você como uma cobaia para sofrer e enfrentar os problemas que você enfrentou na sua história. Você não foi escolhido para ser um sofredor. Há um propósito maior em cada dia e em cada noite que você viveu sobre essa terra. Encontre a sua identidade em Deus. Encontre o seu propósito. Mas que pegue a dor que você viveu. Pegue ela. Pegue o problema que você viveu. E utilize ele para que você, através dele, venha cumprir o seu propósito. O que eu posso dizer para todos que ouvem e assistem esse podcast: Deus não te escolheu para sofrer. Há um propósito do céu na sua vida. Deus não errou quando criou você e Ele tem investido em você. Deus não investiu em você em vão e Ele vai continuar investindo. E valorize-se, busque honrar a Deus, busque cumprir o propósito e Deus vai te fazer ser bênção para a sua vida, para a sua família, para essa geração. É o que eu digo a todos nesse momento. Que legal. Amém. Maravilha. E eu creio nisso. Eu creio que você é uma resposta de Deus para essa geração. E você que ficou com a gente até agora, né? Eu que agradeço você pelo convite de ser o primeiro apresentador do teu programa. Nos próximos já vai ser você, né? E eu estarei atrás das câmeras. Gosto muito de estar atrás das câmeras. O bastidor eu acho muito mais fantástico, né? E eu estou aqui para servir você, a sua casa, o seu ministério. E eu acredito muito no seu chamado e respeito o que você carrega, a honra que Deus entregou a você. Pessoal, você então que está seguindo, se não está seguindo o nosso canal, aqui do lado aqui, ó, você vai lá e se inscreva no canal. Curte, comenta e compartilha. Faça isso, pelo amor de Deus! Estamos começando. Então, como tudo tem o seu começo, você fazendo isso, você está ajudando a divulgar o nosso trabalho, né? E divulgar a palavra de Deus, que esse é o nosso intuito. Não é... Pode vir like? Pode vir like, pode vir monetização, pode vir mais coisas, pode vir estúdio, pode vir, sim, pode vir. Isso vai agregar para que nós possamos estar fazendo, levando o ID de Jesus. Então, conte, vai lá, pega agora aí, vai lá no grupo da família lá e manda para todo mundo, tá? Vai ser muito legal ter você compartilhando isso aí com a gente, tá bom? E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast. Obrigado, pastorzão. Eu que agradeço. Pastor Jonathan Bezerra. Siga ele nas redes sociais também. @PR Jonathan com JHO, né? Jonathan Bezerra
vai lá, curte, comenta, vai lá na rede social dele, segue ele também. Me segue também, tá? Meu arroba é @saulo com 2 L's Elton. Vai lá, coloca lá no Instagram agora e segue a gente. E agora daqui pra frente vai ter mais coisa aí, se Deus quiser. Valeu, Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado.